Pedimos para que todos depositem seus votos na urna que encontra-se, agora está aqui na frente do palco, a urna, e ao final do evento, então, anunciaremos a instituição sede do 25º Fórum de Docentes. Senhoras e senhores, dando sequência aos nossos trabalhos, teremos, na sequência, a apresentação de 3 trabalhos premiados no Prêmio Melhores TCCs 2018, os quais terão 10 minutos de exposição para cada trabalho, e os trabalhos premiados nas modalidades elétrica, mecânica, química e geologia. Convidamos então para a apresentação do primeiro trabalho, Análise da viabilidade de microgeração distribuída no setor público, utilizando painéis fotovoltaicos em um sistema grid-tie. O trabalho foi classificado em primeiro lugar dentre os melhores trabalhos de conclusão de curso TCCs indicados pelo CREA Paraná, modalidade elétrica. Convidamos o senhor Gustavo Ramos Tavares, representante da Universidade Estadual de Maringá. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui o meu trabalho de conclusão de curso. É um trabalho um pouco simples do que eu vim desenvolvendo ao longo dos anos. Sou Gustavo Tavares. No momento eu sou mestrando de Engenharia Elétrica na parte de Eletrônica de Potência na UFSC, mas eu fiz esse trabalho durante a minha graduação na UEM. Meu orientador é muito conhecido por vocês aqui. Ele é o Sérgio Inácio. Ele trabalhou junto com o CREA durante um tempo, nos sindicatos. Meu co-orientador foi o Cid. O objetivo desse trabalho era desenvolver uma forma financeiramente viável de gerar energia elétrica dentro da universidade. Porque a conta da energia na universidade é muito alta. Então, se você não se preparar ao longo dos anos, essa conta só vai crescer e a universidade não vai dar conta de pagar. Então, a gente queria diminuir os custos da universidade e oferecer uma certa independência para a universidade nos casos de falta de energia, ou por chuva, ou por algum problema externo. Eu vou explicar um pouco sobre os conceitos básicos do programa. Primeiro, o que é o efeito fotovoltaico? Quando a luz do sol atinge uma célula fotovoltaica, a luz desloca os elétrons da camada N do semicondutor. Esses elétrons são atraídos pelas placas coletoras por campo elétrico e entram e vão para sua carga. É isso que é basicamente o efeito fotovoltaico. E o sistema grid-tie nada mais é que o sistema onde você pode gerar sua própria energia e toda a energia sobressalente que você tiver no seu sistema, você pode vender de volta para a companhia de engenharia elétrica. O sistema, para escolher exatamente onde que eu ia instalar esse sistema, onde que ele produziria mais energia, onde ele seria mais viável, eu olhei um mapa do Google Maps, onde que tinha os blocos com a melhor capacidade de insolação. Então, esses blocos circulados em laranja são todos os blocos que têm que estão voltados para o norte de alguma forma e que têm uma orientação boa no seu telhado para receber painéis solares. Eu escolhi esse bloco aqui devido às cargas que estão instaladas nele, ao tipo do telhado, que é um telhado bem simples, e a área livre que eu tenho em cima desse telhado. Esse projeto
Esse projeto ele pode ser expandido para todos os blocos que têm um azimuth igual a ele, que seria menos 16 graus. Esse é o bloco que eu escolhi. Ele é um bloco de 3 pavimentos, com quase nenhuma sombra lateral. Para definir quantos painéis eu precisava, que tipo de carga eu precisava instalar ali, eu tive que levantar as cargas de consumo do prédio. Esse levantamento foi feito durante o meu estágio dentro da Universidade Estadual de Maringá. É um levantamento de todos os pontos de tomada, todos os equipamentos instalados e todas as cargas que são usadas durante o dia. É um levantamento bem real. Então eu calculei quanto de energia que um painel poderia me gerar por mês e estimei quantos painéis eu iria necessitar para suprir essa demanda. Esse daqui é o espaço livre que a gente tinha em cima do telhado. São 7 metros por 35 metros de comprimento. É um telhado em 7 graus de inclinação. E ele está com um azimuth negativo de 16 graus em relação ao norte. Eu escolhi esse painel da Canadian, de 265 watts de pico a 1000 watts por metro quadrado. Caramba. E daí, assim, quando você faz um projeto fotovoltaico, você pode colocar todos os painéis na mesma inclinação do telhado e eles vão gerar energia normalmente. O problema é que esse não é o método mais eficiente. Se você fizer desse jeito, você vai perder muita da irradiação do sol ao longo do dia. O mais eficiente é que você escolha o seu ângulo dos painéis de acordo com o azimuth do seu local e o ângulo do sol ao longo do dia. Só que isso gera sombra. E eu preciso calcular essa sombra para saber quanto de espaço eu vou precisar para cada painel sem afetar o painel subsequente a ele. Então, para calcular isso, você usa o ângulo do sol, é um dos métodos, né? É o método de pior caso. Você usa o ângulo do sol no dia de solstício de inverno. É o dia onde que o sol vai estar no ponto mais baixo de todos os dias do ano. Então, é o dia que ele vai criar mais sombra atrás desse painel. No nosso caso, eu coloquei o tamanho do painel da Canadian, exatamente a angulação que eu esperava, a ótima potência, o ângulo do sol e calculei as distâncias necessárias para que um painel não gerasse sombra no painel subsequente. Então nós temos que o projeto vai ficar dessa forma em cima do prédio. Eu consigo colocar 3 fileiras de painel nesses 7 metros de comprimento. Eles vão ficar instalados com a carga exatamente sobre os pilares, não tendo problema na estrutura do prédio. E eles não vão gerar sombra no painel subsequente, de forma alguma. Então, dessa forma, eu limitei a quantidade de painéis que eu posso colocar em cima do telhado. Eu calculei quantos painéis iam caber lá, 102 painéis. Mas eu precisava de 271. Então, a energia que eu vou gerar não vai ser suficiente para suprir todo o bloco, mas vai ser suficiente para subir uma boa parte dele. A tensão de geração desse bloco são de 27.000 watts de pico. Então ele vai ser dividido em 6 strings de painel. Uma string é um bloco desse aqui. A gente vai ter 6 blocos desse, ligados em paralelo, em 2 subsistemas, dividido aqui e aqui, para gerar toda a energia, gerar o máximo de energia possível durante todos os dias do ano. Esse foi o custo do meu projeto. Esse custo foi baseado em valores para pessoa física, não entrou aqui custo de pessoa jurídica, que seria muito mais barato. E como mão de obra, eu coloquei um incremento de 30% no valor do produto. Aí agora eu preciso saber se esse produto vai ser viável ao longo do tempo. A vida útil desse sistema são de 25 anos, desde que não haja nenhum dano por tempo e que se seja feita a manutenção e limpeza desse sistema. Então, eu calculei baseado no valor que a UEM paga de energia por mês, médio, né, por quilowatt, o reajuste anual de energia que se tem na Copel, e vi quanto tempo esse sistema levava para se pagar. Ele levava em torno de 8 anos para quitar totalmente a dívida
de R$190 mil. De qualquer forma, pode-se ver que o tempo de payback desse projeto é muito curto. 8 anos é menos da metade da vida útil do sistema. Você tem que uma pequena seção desse telhado vai conseguir gerar quase metade da energia total necessária por mês desse bloco, economizando praticamente 50% de toda a energia utilizada. O projeto pode ser expandido para todos os outros blocos que têm o mesmo azimuth de menos 16 graus, sem nenhuma alteração de projeto. Você apenas vai alterar o número de painéis instalados nesse projeto. Então, ele é um projeto de fácil reprodutividade. Uma outra coisa que pode se fazer no futuro é estudar esse mesmo projeto com diferentes tipos de painéis, diferentes eficiências, para ver se consegue ter um tempo de payback melhor, com uma eficiência maior desses módulos. E também ele pode, esse projeto pode, como a UEM tem todos os blocos em formato de colmeia, a diferença de azimuth de um para o outro é de 90 graus. Então você pode, 120 graus, você pode expandir eles para todos os blocos de azimuth positivo que tem um telhado de característica positiva. Era basicamente isso que eu tinha para falar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e ao CREA. Obrigado. Agradecemos ao senhor Gustavo, por gentileza permaneça aqui no palco. Convido agora a coordenadora da Comissão de Educação e Atribuição Profissional do CREA Paraná, engenheira civil Gabriela Mazurek Campos Baniuk, para a entrega do certificado TCC. Destaque aqui para o nosso participante, o Gustavo, a quem pedimos uma salva de palmas. Gustavo Ramos Tavares, representante da Universidade Estadual de Maringá. Convidamos